Ei, seu Armando, vai tomar no cu. Referente à questão do seu Armando, logicamente que pra quem não sabe esse vídeo não, na verdade o áudio, em si, né? Ele não é verdadeiro, foi feito por um grupo. Ele fala como se ele soubesse. Ficou sabendo hoje que Eu não era sabia. verdade. Ele não é verdadeiro, tá? Mas foi feito por um grupo de comediantes, mas não deixa de ser uma realidade, né, do que é trazida nos dias de hoje referente ao trabalhador e ao patrão, né? Pra alguns, né, falam que essa na verdade tem que ser a relação aberta, né, entre o patrão e o funcionário, Tem que ser né? uma relação direta, individual, né? Que não precisa de um mediador no meio, né? Então, a questão do áudio, né, o seu Armando em si, foi totalmente libertadora, apesar de não ser uma verdade, mas ela traz uma verdade na realidade dos dias de hoje. E Só pensando, você falou da relação, né, do funcionário, se o áudio do seu Armando tivesse saído ano passado, ele teria derrubado a reforma da CLT. Reforma trabalhista? A reforma trabalhista. Só o áudio do seu Armando, porque ele já mostra qual que é a relação individual entre patrão e funcionário. Cada um tem ali o seu dia a dia, né? Cada um tem ali os seus problemas, as suas convicções, que o patrão acha que o funcionário tem que estar lá. Porque o patrão está lá na empresa. Porque ele foi de, sei lá, jet ski, né? Só que se eu tô aqui, por que o meu funcionário não está? Então, só o áudio do Sr. Armando já mostra como essa relação ela não é igualitária. É uma revolução, né? Dependendo se você colocasse no megafone. Nossa, ia ser totalmente. Porém, não vou dizer nem que é complicado, eu acho que é uma questão muito simples, né? Do patrão em si entender, né? Lógico, né? De ter a empatia, né, de ambas as partes. Quando você entra numa empresa, você assina um contrato. Esse contrato, infelizmente, ele tem que ser respeitado, porém ele é respeitado só pelo lado do funcionário, né? O funcionário que respeita os seus deveres junto à empresa. A empresa nem sempre faz isso com o funcionário. Então a questão do áudio mexeu bastante comigo, porque ela é um grito, cara, do oprimido contra o opressor. Então são situações, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já teve um Armando na vida. Ou já foi um Armando em algum momento, ou já né? foi, exatamente, mas já encontrou algum Armando na vida profissional. Isso é óbvio. Né? Aí, infelizmente, sei lá, ou ficou doente, porque não conseguiu ter a atitude de mandar o seu Armando ir para aquele lugar, né? E falar que não vai encher mais saco de farinha. Ou foi pro banheiro chorar, que isso acontece bastante. Muito. Ou tem problema em casa, com a família, né? Porque traz aquela carga do trabalho, né? Então ela pressiona tanto a pessoa, né, que acaba ocasionando nessas questões, né, tipo, o corpo responde também, né, ansiedade, então é todo envolvimento. Então cabe ao patrão, né, ao executivo, né, ao empresário, né, ter um trabalho em prol a isso, porque pra mim quem roda a máquina é o funcionário, né, é aquela questão, né, do próprio filme do Chaplin, né, mostra isso, né. Você faz parte, você acaba se tornando parte da máquina, né, mas só você falou que cada um tem um Armando no trabalho. Quando eu fui um Armando uma vez, todo mundo, né, na situação. Quando eu trabalhava na empresa, né, empresa privada, lá linha de produção, e o filho do dono da empresa foi lá encher o saco para colocar umas coifas, assim, que é um negócio que puxa era, como é que fala? O gás lá que saía da máquina que a gente fazia os negócios, nem lembro os nomes. Mas saía um gás lá, passava pelo seu nariz e a gente ficava respirando aquele negócio o dia todo e quase morria com aquilo. Aí ele foi pôr umas coifas assim pra puxar o gás, só que quando a coifa puxa, passa pelo seu nariz do mesmo jeito. Caramba, né? Não era uma mina de extração? Não, era ferro de soldagem, sabe? Você soldava via o gás. Era uma caverna? Quase isso, assim? né? Toda empresa é uma caverna um pouco sofisticada. Só que no dia que ele pôs as coifas assim, ele ficou aqui falando um monte de besteira sentado na mesa assim, e todo mundo ficou olhando porque a gente tinha certeza que quando ele se levantasse, ele ia bater a cabeça naquele troço. E ficou assim, ó, todo mundo assim, trabalhando e mexendo, trabalhando e olhando. Na hora que ele levantou, foi uma batida tão gostosa, que ele levantou assim, bateu naquele troço que ele mesmo tinha colocado, veio, aquele barulho. Aí teve até ola, né? Quase isso, cara. Ali eu me senti o seu Armando. Tipo, vai tomar no seu cu.
Porque foi tão Na gostoso. verdade, você sentiu o cara falando para o seu irmão. Sim, né? porque foi bom porque eu não precisei falar nada, né? Foi ele Uhum. que cometeu a gafe lá e saiu com a cabeça, ai, minha cabeça. Mas você mostra bem essa raiva que o funcionário tem do chefe. Eu não sei, não conheço nenhum chefe, mas eu não sei se o chefe também tem esse tipo de raiva do funcionário. Acho que tem alguma coisa de... Será que eles devem ficar comentando de funcionário no núcleo de chefe deles lá? Nos encontros de chefe, deve comentar de funcionário também. Mas mostra bem essa raiva que o funcionário tem do funcionário, que o funcionário tem do patrão, porque a relação de trabalho no dia a dia ela é muito desequilibrada, né? Ela é muito desigual. A exigência é demais e o funcionário entrega ali, muitas vezes o mínimo, a gente sabe que ele enrola, vai no banheiro, vai enrolar, vai fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho, porque ele também se cansa e aquele trabalho que ele entrega não é o suficiente daquilo que ele recebe, tanto financeiramente quanto de... sei lá, muito bom o seu trabalho, reconhecimento, isso também não existe. Eu acho que a questão do reconhecimento, ela tem que ter, cara. Acho que a pessoa em si, ela precisa ouvir isso, né? Tipo, eu prontamente tenho nas empresas privadas que eu trabalhei. E não vai trabalhar mais nenhuma depois desse vídeo. Pode ser. Exatamente isso, quase isso. Algumas, né? Eu tive empresas boas, né? E tive empresas ruins, né? Lógico que você aprende ao longo do tempo, né? O que é uma empresa boa? Eu acho que a empresa boa é uma empresa que ela consegue falar com o funcionário na mesma língua que ele. É uma empresa que entende, lógico, ela tem que cobrar, mas ela cobra dentro dos limites, né? E fala ao funcionário, é o seguinte, eu preciso chegar junto a essa meta, né? Vamos chegar juntos nessa? Eu e você. Mas isso também não é estratégia? Então, você não, acha eu acho que assim, pode ser uma estratégia em outros tempos, né? Em outros lugares, eu tô falando pela minha experiência, né? Mas você acaba criando um elo ali, né? Entre o funcionário e a empresa. Lógico, aí você entrega um objetivo para o funcionário te entrega um objetivo. Lá tem uma troca. Eu vejo a relação da empresa privada e funcionário para mim como um casamento. Então, lógico, onde vai ter desavenças, onde vai ter dias felizes, onde vai ter dias ruins. Porém, né, vai chegar o dia do divórcio também. Aí se cabe uma das partes, né? Não que todo casamento chegue a um divórcio. Exatamente. Tá? Alguns dão certo e se prolongam para a vida inteira. Exatamente. Porém, tem essa questão, né? Então, assim, cabe a troca, né? Não é assim, tem empresário que pensa, eu tô pagando os direitos, tô pagando em dia e blá blá blá, e é só isso. Não. Nós estamos no século XXI. Nós estamos, tipo, na era digital, está avançando demais. Então, assim, aquela galera que, tipo, de 10, 15, 20 anos atrás, que o patrão segurava, porque, você vai fazer isso? Não esquece que você tem família, que você tem aluguel para pagar, que você tem um filho, tem que botar comida de casa. Então a pessoa já ia trabalhar pensando nisso. Caramba, eu tenho que trabalhar porque eu preciso colocar comida dentro de casa. Não que hoje seja diferente, né? Porém, aqueles argumentos, hoje ele não funciona mais. Porque essa geração que está vindo agora é uma geração muito esperta. É a geração do digital. É a geração que ela consegue confrontar e ela sabe dos direitos dela. Ela sabe que uma caixinha de bombom não vai prender ela no trabalho, velho. Ela sabe que um quadro de funcionário do mês. Não vai prender. Não vai prender. Isso é ultrapassado. Então, assim, os empresários hoje eles têm que saber disso. Tem que saber que o jogo ali, cara, a empresa em si é o campo de futebol. O empresário tá ali, é o técnico, porém, os funcionários são jogadores. O jogador não derruba técnico, né? Falando mais dessa parte de futebol, derruba. É só se juntar ali, pronto, derrubou. Aí entra aquela questão, que eu já vi até algumas pessoas falando, não tá feliz, sai fora. Antes, você falava isso, era, tipo, demorava muito pra pessoa perceber, né? E, tipo, às vezes ela ficava doente pra ela poder ir embora da empresa, né? Hoje já não. A pessoa nem precisa nem ouvir isso, né? Esses funcionários hoje em dia já pega e vai embora, né? Aí quem perde? A questão de você... Eu vejo muito assim, eu acho que a empresa, se eu fosse empresário e tivesse muitos funcionários bons, eu não gostaria de ver um funcionário ótimo indo embora, a não ser se fosse uma projeção muito maior. E eu tentaria cobrir e entender o porquê. Aí alguém que está assistindo o vídeo vai se perguntar, mas se você chegar a esse ponto, você vai pensar diferente, vai pensar em direito. Mas eu acho que muito vai da índole da pessoa. Vai de como a criação em si. Porque eu já vi muitos líderes, gestores, eu tive um ótimo gestor agora, será que eu posso falar o nome dele? Não vou falar não, né? Mas ele está assistindo esse vídeo, um dia ele vai assistir. Porém é um gestor mais recente,
que... A gestora de janeiro de 2015, você sabe de quem eu tô falando. Um que morou na Itália. Enfim, que ele elevou a questão da gestão de uma forma tão positiva, né? Eu passei a admirar, é muito difícil você admirar alguém dentro de uma empresa, né? Então, assim, foi uma pessoa que eu admirei muito, né? Pelo jeito que levava o time, pelo jeito que conseguia conduzir os conflitos, né? Entre a ponta da pirâmide e a base, né? Que é a que funcionava ali. Então, foi uma pessoa muito importante, assim, pra mim nessa parte profissional. E é um espelho, né? Totalmente. Então, assim, eu tive diversos exemplos, né? Lógico que eu vou pegar o mais positivo, que foi esse mais recente. E, infelizmente, nem todas as pessoas têm isso, né? Quanto na carreira profissional. É de você encontrar algo positivo, mas mesmo que você encontre, a gente tá falando da instituição, empresa em si. A gente sabe que... Porque esse gestor aí, ele é funcionário também. Exatamente. Mas, tipo, eu tô falando assim, questão de levar o time, ele consegue. Por mais, assim, tinha gente que, sei lá, tem raiva da empresa em si, da instituição, né? Mas se tem uma pessoa dessa, né, no meio disso, da questão de mediar os conflitos, né? Ela consegue absorver e consegue fazer com que aquele projeto ande, né? Então, mas o problema dessas grandes instituições, né, que não tem essa visão. Eu não conheço nenhuma empresa assim, cara. Então, mas eu acho que quando a pessoa tem raiva assim, não é nem raiva da empresa. Ela tem raiva do Ela sistema. tem raiva do trabalho. Do sistema em si. Inclusive, muito empresário também tem raiva do trabalho porque tem que ir lá acordar, resolver problema e tal. É porque ele ganha mais pra isso, né? Então a raiva dele acaba sendo compensada pelo salário que ele tem. Mas ambos os grupos têm raiva do que é proposto, daquilo que você tem que... Sei lá, imagina também o filho do empresário da empresa bem-sucedida que tem que continuar os negócios do pai. Ou às vezes o cara quer... né, mano? Então, às vezes o cara quer, sei lá, jogar bola. Quer ficar aqui igual a gente aqui, ó, tomando cerveja. Aí tem que ficar lá, não, você tem que estudar nas melhores escolas, porque você tem que... Um dia você vai levar em diante minhas empresas. Pô, deve ser uma porcaria. Quando esse cara vai ter que fazer lá e chega no primeiro dia de terno e gravata, ele deve odiar. Eu odeio o trabalho também. É que ele vai receber mais. Então, pra mim, esse negócio do bom gestor, do bom líder, né? Do bom empresário, pra mim, continua ainda sendo uma enganação, porque o trabalho é muito ruim. Trabalhar é muito ruim nas condições que a gente tem. Na verdade, se a gente levar muito mais pro lado latim, né, o trabalho já é escravo, né? O trabalho... mano, você tá... mano, tem que tá caindo. A palavra trabalho, ela já é um caso de escravidão, cara. Então é complicado. Então cabe hoje as pessoas, né? Eu acredito que esse formato de trabalho que nós temos hoje, eu digo no mundo, tá? Não sei se nesse mundo hoje aqui, Brasil, que nós vivemos, isso vai chegar... No mundo Brasil? No mundo Brasil vai demorar um pouco pra chegar, mas a gente falando... é um mundo à parte mesmo. A gente falando mais da parte do exterior, a questão, acho que sempre não dá pra comparar, lógico, né? Mas só pra introduzir nessa parte do assunto, a questão da forma do trabalho funcionário, ela está mudando, né? Então, acredito que as empresas, elas estão se moldando, né? De forma que consigam atrair pessoas, né? Para poder trabalhar junto com elas. Antes, o que a gente via era funcionário em si, né? A pessoa correndo atrás da empresa. Hoje, eu acho que a questão ela vai mudar. Assim, esses próximos 10 anos, eu acho que há das empresas correr atrás de pessoas, né? Para poder, sei lá, fazer parte da sua equipe, do seu time. Mas eu acho que a dominação entre empresário e funcionário continua a mesma. Acho que só uma ideia. Eu acho que não vai mudar mesmo. Porque assim, sei lá, você pega... Esses dias eu peguei o Uber lá, aí eu fui pegar uma churrasqueira e pôr no carro do cara, o cara falou assim, a churrasqueira não dá, tem que cobrir ela, porque se sujar o carro aí, molha pra mim, porque eu aluguei esse carro. Entendeu? Então você pega e pensa, o cara já trabalha para um aplicativo, né? O carro nem é dele, então ele trabalha para o aplicativo, o carro não é dele, ele só vai ter ali uma porcentagem daquilo que eu vou pagar, que uma parte fica para a empresa que não oferece nem o carro, porque o carro é de outra empresa, entendeu? Então são duas empresas. São duas empresas ali extraindo o salário do cara, o serviço dele, então ela só oferece o serviço e ele vai dar ali a mão de obra. Entendeu? Então, porque antigamente, pelo menos, ainda havia ali o dono da empresa, ele tinha os meios de produção. Eu sou empresário porque eu tenho os meios de produção, você não tem, você tem que trabalhar para mim. Hoje... Caramba, e na verdade é o povo que tem que ter os meios de produção. Mas hoje, por exemplo, o Uber, o cara que é dono do carro, por exemplo, ele tem os meios de produção, mas ele ainda trabalha para alguém. O carro é dele. Mas quem ganha... é o pensamento enraizado, né? Então, por isso que eu acho que a dominação é muito mais
ideológica hoje do que, né, física ali da empresa, dos meios de produção. O carro é do cara. E ele não trabalha ele acha que trabalha para si, mas ele está trabalhando para a empresa Uber. Entendeu? Então, mas aí ele acha que é dono daquele negócio, porque o empresário, o dono o cara que tem a grana, ele só se distanciou. Entendeu? Então não é mais o cara que fica lá na empresa com a câmera na sua cara. Hoje é você trabalhando, pensando que está trabalhando para si, mas na verdade está trabalhando para outra pessoa, como todos os anos que aconteceu aí pós-industrialização, né, revolução industrial. Só que mudou-se a ideia, o formato, né? mudou o formato, a ideia, mas a dominação para mim é a mesma coisa. Funcionário, empresário, o empresário ganhando muito mais e o funcionário aí tendo que se virar no dia a dia. Você acha que de forma isso poderia acabar? Revolução socialista. Eu pensei que você ia falar a mesma coisa, porque eu pensei também. Você pega e queima meia dúzia de burguês e os caras vão começar a ser a mesma coisa, velho. Isso é a mesma coisa que você falou. Eu acho que pra acabar mesmo, isso é só uma revolução socialista mesmo, velho. Imagina só também, você falou do progresso, do digital, da ciência. Tem algumas cidades assim que a tecnologia está tão avançada que as pessoas não têm mais com o que trabalhar, porque o robô faz tudo. Isso é verdade. Então, o que eles estão planejando? Londres, por exemplo, eles estão planejando em pegar uma parte da renda das empresas que utilizam robôs e distribuir para a população que não tem emprego. Nossa, que maravilha! É o início de uma socialização da renda que é criada pelos robôs. Seria uma boa ideia. Mas aí é pro futuro. Não sei se o Brasil daqui a 800 anos o Brasil chega lá. Ah, pode ser, né? Mas aqui eu acho que mesmo que chegar, eu acho que nem chega o dinheiro pra população, né? Tipo assim, renda de 1 bilhão pra cidade de São Paulo. Chega na população R$300. Olha lá, né? 75. 75 Bolsa Família. Então, esse é o problema. Então, acho que você falou tudo, a questão da parte enraizada, né? Hoje, né, o próprio Uber, ele tem... A pessoa ela consegue trabalhar com o seu carro, que ela pagou e tudo mais, vai pra rua, porém ela não trabalha ainda pra ela trabalha ainda para o sistema. Então, acho que para derrubar o sistema mesmo é só dessa forma que você falou. Exatamente. Acho que em modo de revolução, porque eu não vejo uma forma, né? Infelizmente, nós vivemos no mundo capitalista, né? Mas eu acho que a conscientização de classe ela tem que ter. Isso, o empresário ele tem que saber muito bem disso. Porém, né, a gente, até falando mais do áudio, por ser foi um meme, lógico, viralizou, porém a gente sabe que isso acontece. Né? Tem pessoa que sai de casa doente, né, mas porque ela precisa das obrigações dela, né? Porque o mundo capitalista impõe. Que é a questão, né? Você precisa de um dinheiro, infelizmente, para poder comprar suas coisas, para poder fazer uma faculdade. Então você vai lá, aguenta sapo em um lugar que você não tá feliz, né? Pra, sei lá, ganhar seus R$1.500, R$2.000 no mês e voltar para casa infeliz. E não conseguir fazer a coisa que você quer ainda porque você vai estar atolado de dívida, né? Eu acho que o brasileiro vai morrer na dívida também. Literalmente. Fica então, a dica, né? O maior bem que a gente tem não é dinheiro, é tempo. Caramba! Mas é verdade. É que uma coisa nunca está relacionada à outra, né? Mas não adianta nada você ganhar R$5.000 e não ter tempo para gastar, para sair, para viver sua família, sei lá, qualquer coisa. O maior bem que a gente tem hoje, todo mundo sabe disso. Todo mundo assim, né? Que os camaradas que têm tempo, eles sabem disso. Que o maior bem, eles não deixam o tempo deles para poder ganhar dinheiro. O empresário, o que ele está fazendo em vez de estar na empresa? Ele está viajando, ele está com a família, ele está ali curtindo o tempo que ele tem. Entendeu? Essa é a maior vantagem de ser empresário. Caramba, meu, frase profunda, né? Não pode marcar. Não, já vamos até finalizar o vídeo aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E é isso, um abraço. Fechou. Mano, foi profundo. Você não vai poder... caramba, velho. Bourdieu. Bourdieu? Nossa, a gente pode até anotar, né? Colocar. Não foi só essa frase não, né? Não. Ai, caramba.